Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Dando continuidade com o estudo de análise combinatória, agora a gente vai estudar as permutações. O que é uma permutação simples, permutação com repetição e permutação circular. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bom, pessoal, antes da gente começar, eu separei aqui algumas definições da nossa língua portuguesa, tá? O que seria permutar? É trocar. E a permutação é o ato ou efeito de permutar, troca, substituição, ou ainda transposição dos elementos de um todo para se obter uma nova combinação. Vamos ver agora a definição das permutações matemáticas. Bem, dado um conjunto formado por N elementos, chama-se permutação desses N elementos qualquer sequência de N elementos na qual apareçam todos os elementos do conjunto. As permutações podem ser simples, que é sem repetição, ou seja, quando esses N elementos são todos diferentes, ou com repetição de elementos. Então, nessa aula, a gente vai começar estudando as permutações simples e depois a gente vai estudar as permutações com repetição, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo de um problema que seria um caso de permutação. Quero organizar 4 pessoas em fila indiana, tá? Um atrás do outro. Isso é um exemplo de permutação, pois a gente vai formar grupos com essas 4 pessoas, mudando só a posição de cada uma delas, tá? Então, todas as minhas soluções, os 4 elementos vão configurar apenas em posições diferentes. Então, isso é uma permutação, tá? Esse outro exemplo aqui, ó, gente, não é permutação. Quantos números de 2 algarismos podemos formar com os números ímpares de 0 a 9? Então, os ímpares de 0 a 9 tem o 1, tem o 3, tem o 5, tem o 7, tem o 9. Tem os 5 elementos. E eu vou escolher, em cada uma da minha solução, vai ter apenas 2 algarismos. Então, o total de elementos aqui é n igual a 5. Mas as minhas soluções só vão ter 2 algarismos, tá? Eu não vou estar usando os 5 elementos. Então, esse exemplo aqui não é uma permutação. Bem, gente, existe uma formulinha bem simples para calcular a permutação de n elementos. Eu vou apresentar ela agora para vocês e vou justificar também, tá? Então, o número de modos de ordenar n objetos distintos é P de n, que é a permutação de n elementos, é igual a n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, você vai diminuindo até chegar no 1. Por quê, gente? Você tem n elementos e você tem n casas, tá? Aqui tem 3 pontinhos que são n, né? Então, primeira casa, segunda casa, terceira casa, até a enésima casa. Quando eu for escolher quem vai ocupar essa primeira casa, de quantas formas diferentes eu posso fazer isso? N, já que eu tenho n elementos. Tudo bem? É o raciocínio do PFC, tá? Quando você vier para essa segunda casa, de quantas formas distintas você pode escolher essa segunda casa? Bem, você tinha n elementos, 1 já foi usado aqui. Então, para escolher essa casa, você vai ter n menos 1 opções, tá? Idem para cá. Nessa terceira casa, você já usou um aqui e um aqui. Então, você tem n menos 2. Isso vai diminuindo até você chegar na última casa, que você só vai ter um elemento. Tudo bem? Porque você tem n elementos e você vai ter que usar todos. Você vai ter que usar os n elementos. Por isso que você tem n casas para ser preenchidas. E aí, gente, n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, e vai baixando até chegar no 1, a gente já viu uma simbologia para isso, né? Isso é fatorial de n. Então, a permutação de n elementos é igual a n fatorial. Simples assim. Tudo bem? Vamos ver um exemplo, olha só. Quantas permutações podemos formar com esses elementos aqui? A, B e C. Vou novamente justificar essa fórmula, tá? Eu tenho 3 casinhas para serem preenchidas com A, o B e o C. De quantas formas distintas eu posso escolher o primeiro elemento? Bem, tenho 3 opções, então é 3. De quantas formas distintas eu posso escolher o segundo elemento? Bem, um desses 3 já foi usado aqui, então só sobraram 2. Tá? E depois que você for escolher o último, é só quem sobrou. Porque você já usou um aqui e um aqui, só vai ter sobrado 1. Tá? Então, isso é 3 vezes 2 vezes 1, que isso é 3 fatorial. Tá? Então, a gente poderia ter calculado direto. P3 é igual a 3 fatorial, aplicando essa fórmula aqui, tá? Aí, o 3 fatorial você abre como 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Que é exatamente a conta que aparece aqui no PFC. Ok? Bem, como esse é um caso pequeno, eu vou listar todas as opções, tá? Quais seriam as permutações dessas letras ABC? Bem, pode ser o ABC. Posso trocar
aqui, ó, o B com C, vai ficar A, C, B. Depois eu posso botar o B em primeiro, B, A, C. Mantendo o B em primeiro, eu posso trocar o A com C, fica B, C, A. Agora o C sendo o primeiro, C, A, B. Continua o C primeiro e troca esses dois, C, B, A. Gente, pode tentar aí que não tem mais opção nenhuma, tá? Quantos deram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Realmente, eu tenho 6 opções como solução. Tudo bem? Entendendo isso, gente, qualquer caso que a gente, qualquer tipo de questão que a gente classifique ela como sendo uma permutação, você pode usar direto essa fórmula. Se for uma permutação simples, tá? Aqui eu tenho A, B e C. Se eu tivesse A, B, B de novo e depois C, já seria uma permutação com repetição. Aí é outra fórmula, que a gente vai ver daqui a pouco. Bem, vamos continuar vendo exemplos aqui. Calcule o número de formas distintas de 5 pessoas ocuparem os lugares de um banco retangular de 5 lugares. Então, isso é uma permutação. Por que isso é uma permutação? Porque você tem 5 elementos, que são 5 pessoas, e o que você quer fazer? Você quer ocupar um banco com 5 lugares. Então, você vai usar todo mundo, ok? Então, a solução disso é P5 igual a 5 fatorial, que vai dar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, multiplicando isso tudo dá 120. Bem, vamos ver agora o que é anagrama. Denomina-se anagrama o agrupamento formado pelas letras de uma palavra, que podem ter ou não significado na linguagem comum. Dessa forma, quantos anagramas são possíveis com as letras da palavra amor? Gente, formar um anagrama, perguntar quantos anagramas são possíveis com as letras dessa palavra, é calcular uma permutação. Uma permutação de 1, 2, 3, 4 elementos. Tá vendo que não tem nenhum elemento repetido? Tem o A, tem o M, tem o O e tem o R. 4 elementos distintos. Então, a quantidade de anagramas aqui vai ser P4, que é 4 fatorial, que dá 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então, eu tenho 24 opções. E eu listei aqui tudo, tá, gente? Uma delas é a própria palavra amor. E aí depois você vai embaralhando essas letras. Ó, fixei o A, o M, só troquei o R com O. Tá? Depois, mudei aqui a segunda letra. Deixei começando com A. Começando com A. Pode ter o R depois, o O com M. Mantive o AR e troquei agora o M e o O. Assim que é uma forma fácil de listar. Mas mesmo assim a gente se perde, tá? Então vocês podem conferir depois. Não tem nenhuma outra forma de formar um anagrama aqui. É difícil a gente encontrar todos, né? São 24. Se você quisesse resolver essa questão listando, você provavelmente ia se perder. E essa ainda é uma questão pequena. Conforme ela fica maior, é impossível a gente ficar listando, tá? Então, eu só listei para vocês poderem conferir. Na hora de fazer, é só isso aqui, gente. P4 igual a 4 fatorial. Acabou. Tudo bem? Então, podem pausar o vídeo e conferir se vocês quiserem. Bem, outra questão aqui de anagrama. Ó. Quantos são os anagramas da palavra martelo? Então, M-A-R-T-E-L-O. Tenho 7 letras. São todas distintas? São. Então, eu posso usar direto que P7, que é a permutação de 7 elementos, vai ser 7 fatorial. Tá? Que vai dar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A gente já sabe que 6 fatorial é 720. Então, pega 720 e multiplica por 7. Vai dar esse valor aqui. Gente, olha só, todos os exemplos que a gente viu até agora são permutações simples, tá? Não havia repetição de letra nem de elemento nenhum. Vamos ver agora um exemplo que letras se repetem. O que ia acontecer se eu pedisse para vocês assim? Determine o número de anagramas da palavra homo. Tá vendo que a gente tem 2 Os? Se você for tentar listar isso, olha só o que vai acontecer. Bem, uma das opções é o próprio homo. Outra opção é o seguinte. Bem, deixa eu começar com O. O, depois M. Depois M, O. Por que só tem essas 3 opções? Se não repetisse, iam ter 6. Quais são as outras? Gente, na hora que você troca o O com O, você não gera uma palavra diferente, tá? Então, olha só, listei elas aqui, botando um O azul e um O vermelho. Eles não são diferentes, tá? Esses Os são iguais, só existem essas opções. Mas eu vou pintar eles diferentes só para ver o seguinte. Se fossem letras diferentes,
essa permutação aqui, essa palavra, na hora que você trocasse essa com essa, tá? Ia ficar o vermelho na frente e depois o azul, tá? Se tivesse cor, poderia ser uma solução diferente. Mas, na verdade, aqui o homo, ó, homo, aqui continua sendo homo, tá? Sem cor nenhuma. Então, essa solução é igual a essa. Idem aqui, quando você trocar esse O com esse O, você não gera um anagrama novo, sendo o problema de anagrama sem contabilizar cor. Idem para cá. Então, se você calculasse P3 3 fatorial, daria 6, que são essas 6 opções, tá? Então, aqui. Só que, na verdade, esses elementos são iguais. Então, esse caso não é diferente desse, esse caso não é diferente desse e esse caso não é diferente desse. Então, a gente só teve 3 opções como resposta. Como que a gente chega nesse valor? Existe uma fórmula para permutação com repetição, que é o que a gente vai ver agora. Então, o que está aqui? Note que a letra O se repete 2 vezes, qualquer outra variação nos daria resultado igual a um desses aqui. Vemos, então, que a fórmula n fatorial, que nesse caso é 3 fatorial igual a 6, ela não é válida para letras repetidas. Tudo bem. Gente, observem uma coisa. Esse resultado, 3, ele é igual ao P3, tá? Que é 3 fatorial que dá 6, dividido por 2 fatorial. 2 é a quantidade de O's, tá? 2 fatorial é 2 vezes 1, que é o 2. Nesse caso, se eu colocasse só 2 aqui, não ia dar um resultado diferente, mas o certo aqui é ter o fatorial. Vamos ver, então, uma formulinha para permutação com repetição e vamos fazer alguns exercícios. Olha só. Deixa eu vir para cá. Permutação com repetição. Se entre os n elementos de um conjunto existem A elementos repetidos, B elementos repetidos, C elementos repetidos. Gente, A, B, C são as quantidades desses elementos que se repetem, tá? E assim sucessivamente. O número total de permutações que podemos formar é dado por Pn, entre parênteses a gente bota esses valores que se repetem. A, B, C. Então, viu essa nomenclatura aqui? Você já sabe que é uma permutação com repetição. Isso é igual a n fatorial sobre A fatorial, que multiplica B fatorial, que multiplica C fatorial. Gente, no caso anterior, entre o parênteses, só teria o 2, porque é só o O que repete 2 vezes. Aí, aqui ficaria 3 fatorial em cima, que é o n, o total de elementos, era a palavra homo, eram 3 elementos, sobre 2 fatorial, que foi exatamente a conta que a gente fez aqui, que a gente viu que dá o resultado, tá? Vai ser 6 sobre 2, que dá 3. Então, vamos lá. Determine o número de anagramas da palavra matemática. Gente, sem considerar o acento, tá? Olha o que acontece aqui. Tá vendo que o M repete 2 vezes? O A repete 1, 2, 3. E o T repete 2. Gente, isso num total de quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o N é igual a 10. O total de casas é igual a 10. O M repete 2, o A repete 3 e o T repete 2 vezes. Então, jogando na formulinha anterior, vai ficar P10, entre parênteses, esses valores que repetem 2, 3 e 2. Esses valores, gente, são os que vão aparecer aqui embaixo da fração sendo multiplicados, tá? Com o fatorial. Então, segundo a formulinha da permutação com repetição, vai ser n fatorial em cima, que é 10 fatorial, sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. Agora, para calcular esses números, a gente não vai precisar multiplicar tudo. A gente pode abrir esse fatorial e a gente pode ir efetuando cancelamentos. Quer ver? O 10 fatorial, ó, eu fui abrindo até o 3 fatorial, porque eu tenho um 3 fatorial aqui embaixo. Se eu tivesse, por exemplo, um 6 fatorial aqui, eu ia abrir só até o 6 fatorial, para poder cancelar, ó. Esse 3 fatorial de cima, eu posso cancelar com esse 3 fatorial de baixo. Já acabei com o fatorial aqui em cima. Poderia ter sido um valor bem antes, a conta ficaria menor ainda, tá? Além disso, ó, eu cancelei esse 4 com 2 vezes 2. Já resolvi, né? 2 fatorial dá 2, 2 fatorial dá 2, 2 vezes 2, 4. Então, sobrou só essa multiplicação aqui. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, que é uma multiplicação grande também. Isso vai dar 151.200. É a resposta para esse problema. Mais um exemplo, gente. Agora eu vou pedir que vocês pausem o vídeo e tentem fazer esses dois, tá? Daqui a pouco eu volto com a solução. Bem, pessoal, voltando aqui com as soluções, vamos lá. O primeiro, quantos anagramas tem a palavra madeira? Bem, anagrama é embaralhar todas as letras. Eu sei que é uma questão de permutação, já que eu vou usar todas as letras.
Quantas letras eu tenho para saber qual é o M? M, A, D, E, I, R, A. São 7 casas, tá? Então, é P7. Só que aqui tem uma repetição da letra A. A letra A repete 2 vezes. Então, meu M vale 7 e o A repete 2 vezes. Então, vou usar aquela formulinha da permutação de 7 elementos com 2 repetidos, que vai ser 7 fatorial sobre 2 fatorial. E aí, gente, 7 fatorial, eu vou abrir 7 vezes 6 até o 5 fatorial. O 2 fatorial é o próprio 2. Por que eu parei no 5 fatorial? Porque eu lembro já que eu já calculei isso. 5 fatorial vale 120. Então, isso vai ser... Ó, cancelei esse 6 com esse 2, tá? 6 dividido por 2 dá 3. Então, vai ficar 7 vezes 3 vezes o 5 fatorial, que é 120. Então, vai dar 21 vezes 120, que dá 2.520. É a resposta do primeiro exercício. Gente, vamos agora para o segundo exercício. Primeiro, a gente tem que entender esse exercício e por que ele é uma permutação. Vamos lá, ó. Uma urna contém 10 bolas, sendo 6 pretas e 4 brancas. De quantas formas distintas podemos retirar da urna, uma a uma, as 10 bolas? Gente, se você tem 10 bolas e você vai retirar 10 bolas, é um caso de permutação. Você vai, na sua solução, você vai usar todos os elementos sempre, tá? Então, o que seria isso? De quantas formas distintas podemos retirar da urna, uma a uma, as 10 bolas? Gente, tirei a primeira. Por exemplo, saiu uma bola preta. Então, registro lá que a primeira bola foi preta. Depois, retirei de novo. Por acaso, saiu outra preta. Depois, saiu outra preta. Depois, poderia sair 3 brancas. Gente, vamos para o segundo exercício. Primeiro, vamos entender esse exercício, tá? E a gente vai precisar sempre aqui na análise combinatória classificar. Antes de sair aplicando fórmula, a gente precisa classificar o que é esse exercício. Bem, problemas de anagrama a gente já sabe que é permutação. Agora, olha esse exercício aqui. Lembrando o que é uma permutação? São os casos onde você usa todos os elementos, ou seja, você só embaralha os seus elementos. Se você tem N elementos, você tem que utilizar na sua solução N elementos também, tá? Então, vamos ver esse número 2, ó. Uma urna contém 10 bolas, 6 pretas e 4 brancas. De quantas formas distintas podemos retirar da urna, uma a uma, as 10 bolas? Gente, isso caracteriza a permutação. Você tem 10 elementos e na sua retirada você vai retirar 10 elementos também, tá? Então, a sua solução... De quantas formas distintas podemos retirar as 10 bolas? Então, você está usando todo mundo, tá? Então, vamos lá. Essas 10 bolas, ele falou o seguinte, 6 são pretas e 4 são brancas. Gente, as 6 pretas são todas iguais. As 4 brancas são 4 bolas brancas, todas iguais, tá? Então, vai ser um caso de permutação com repetição. Se ele falasse que essas bolas são numeradas, por exemplo, as 6 pretas são numeradas de 1 até 6. As 4 brancas são numeradas de 1 até 4. Ou todas são numeradas de 1 até 10, tá? Elas já seriam distintas, já não seria um caso de repetição. Continuaria sendo permutação, mas não seria com repetição, ok? Então tá, vamos só entender o que é essa minha solução? De quantas formas distintas podemos retirar da urna uma a uma as 10 bolas. Ou seja, retirei a primeira, é preta. Retirei a segunda, é preta de novo, por exemplo. Retirei a terceira e veio uma branca. E aí você vai registrando preta, branca, preta, branca. Isso seria uma solução, tá? Por exemplo, ó. Retirei, veio preta, a primeira, veio preta a segunda, veio preta de novo a terceira. Depois a quarta veio branca, 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 branca. Depois preta, preta, preta. É possível acontecer isso? Gente. Isso daqui é uma das soluções. Ele quer que eu calcule quantas tem. Mas poderia não ter acontecido isso. Sim, por exemplo, poderia ter saído as 6 pretas primeiro e depois as 4 brancas. Isso aqui seria uma outra solução. Poderia ter saído as 4 brancas primeiro e poderia ter saído as 4 brancas primeiro e depois as 6 pretas. Poderia também. Ou poderia ter saído da seguinte forma, ó. Branca, depois uma preta, depois outra preta, depois branca, branca, depois preta, 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 branca, preta. Poderia? Poderia. Qual é o importante? Essas soluções têm que ter 10 elementos sempre, tá? Poderia, gente, uma infinidade de coisas aqui. Eu não vou ficar listando, porque são muitos. E até porque eu me perderia. Então, isso serve para a gente poder classificar o nosso problema. Então, eu já classifiquei que é um problema de permutação. N é igual a 10.
6 repetem e 4 repetem. Então, vamos jogar para a fórmula e vamos calcular. Vai ficar P10 com 6 e 4 repetidas, vai ser 10 fatorial sobre 6 fatorial vezes 4 fatorial. Gente, vamos ficar esperto para calcular isso, tá? Porque se você for calcular tudo, a conta fica grande. Então, abriu 10 fatorial, 10 e troquei aqui, tá? Não tem problema porque a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Seria 10 vezes 9 vezes 8, troquei o 9 pelo 8 aqui na digitação, vezes 7 vezes 6 fatorial. Parei no 6 fatorial, por quê? Porque eu tenho um 6 fatorial embaixo. Então, eu vou cancelar esse 6 fatorial com esse 6 fatorial daqui de baixo, tá? Abri o 4 fatorial aqui embaixo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ó, o 4 vezes 2 dá 8, então eu posso cancelar o 4 vezes 2 com esse 8 aqui de cima. O que sobrou? Em cima sobrou 10 vezes o 9 vezes o 7, e embaixo ficou 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3. Dá para fazer mais um cancelamento aqui, ó, 9 dividido por 3 dá 3. Então, isso fica 10 vezes 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 10, 210. Então, gente, se você fosse listar isso aqui, tem 210 casos. É inviável listar, tá? Então, esse foi mais um exemplo de permutação com repetição. E existem vários outros casos. Seja lá qual for o problema, se você tiver N elementos e você for usar N elementos, é permutação, ok? Tem elemento repetido? Usa a formulinha da permutação com elemento repetido. Não tem elemento repetido? Apenas permutação simples de N elementos é igual a N fatorial. Foi o que a gente aprendeu nessa aula. Tudo bem, gente? Vou aproveitar essa mesma aula agora para a gente finalizar permutação, que é falar a única que falta, que é a permutação circular. Bem, a permutação circular ela acontece quando a gente vai organizar todos os elementos do nosso conjunto, a gente vai utilizar todo mundo, só que agora a gente vai arrumar esses elementos em círculo, tá? A fórmula para permutação circular é permutação circular de N elementos igual a N menos 1 fatorial. Vamos ver um exemplo e eu vou justificar esse exemplo e mostrar para vocês que essa fórmula vai funcionar, tá? Então, vamos lá. Seja um conjunto com 3 pessoas, Alice, Bianca e Carla. Vou chamar de ABC, tudo bem? De quantos modos distintos essas pessoas poderão sentar-se junto a uma mesa circular para realizar o jantar, sem que haja repetição das posições? Bem, gente, se fosse uma permutação normal, tá? De 3 elementos, uma permutação simples, a gente já sabe que seria 3 fatorial, que dá 6. A gente pode até listar rapidamente essas soluções, tá? Porque vai ser útil para a gente fazer isso. Como é que ficariam as soluções? ABC, depois ACB, troquei essa com essa, depois botei o B primeiro, BAC, depois BCA, troquei essa com essa, depois comecei com C, que tem o CAB, e trocando essa com essa, CBA. Acabaram aí. Você poderia calcular P3 igual a 3 fatorial, que é igual a 6. Não sendo circular, tá, gente? Aí, olha o que acontece quando é circular. Vamos pegar essas soluções, gente, e vamos arrumar elas em círculo. E olha o que acontece. As soluções ABC, CAB e BCA, elas vão ser iguais. Por quê? Olha só, vamos jogar num círculo. Aqui eu botei ABC, tá? Tô estipulando essa posição como sendo essa primeira, tá? ABC. Depois essa daqui, CAB. Depois essa daqui, BCA. Só que essas 3 soluções, gente, são iguais. Ó, se eu ler assim, ABC. Se eu quiser começar a ler aqui, ABC, tá? Mantendo o mesmo sentido. Se eu quiser ler a partir daqui, ABC. Todas eu li nesse sentido anti-horário, tá? E sempre deu ABC. Uma outra forma de ver é o seguinte, olha aqui a Bianca. Quem está à direita de Bianca? Carla. Quem está à esquerda de Bianca? Alice. Se você olhar nessa posição aqui, quem está à direita de Bianca é Carla. Quem está à esquerda de Bianca é Alice. Se você olhar nessa outra posição, quem está à direita de Bianca, né? Você tem que imaginar a Bianca sentada com o rosto virado para a mesa. À direita dela está Carla e à esquerda dela está Alice. Então, essas posições, gente, são iguais. Se você fizer isso para Carla, vai dar a mesma coisa. Ó. Quem está à esquerda da Carla é Bianca e à direita da Carla aqui é Alice. Vem para cá. Quem está à direita da Carla aqui é Alice. Quem é que está à esquerda da Carla? É a Bianca. É a mesma composição que deu aqui. Tudo bem? E aqui, cadê a Carla? Está aqui. Quem é que está à esquerda da Carla? Bianca. Quem está à direita da Carla? Alice. Então, essas soluções, gente, são iguais. Tá? Então, isso tudo aqui conta com uma única solução. Agora, quando você troca, se eu pegar aqui e trocar a ordem de alguma dessas, tá? Não apenas escrever em todas essas, olha só, simplesmente eu tirei, ó.
ABC, né? Aí eu tirei o C daqui e botei aqui para frente. Aí ficou CBA. Aí tirei o B daqui e botei aqui para frente. Ficou BCA, tá? Eu não mudei a ordem de nada, eu só tirei quem estava aqui e botei para frente. Na circular não tem início e fim, tá? Quem é o primeiro, quem é o segundo? Não tem. Você sempre vai poder olhar ou num sentido ou no outro sentido e qualquer dos dois sentidos você olhe, mantendo o mesmo sentido sempre, essas soluções são as mesmas. Agora, se eu trocar alguma dessas, por exemplo, aqui, o ABC, troquei agora o B com C, ficou ACB. Pronto, eu gerei nisso daqui uma solução diferente. Quais vão ser iguais a essa? Pega esse B e passa aqui para frente, o BAC. Agora pega esse C e passa aqui para frente, sem transpor nada. CBA. Vamos ver a imagem desses, ó. ACB, agora essa. BAC e agora essa. CBA. Vamos fazer aquelas mesmas perguntas. Tá aqui Bianca. Quem está à esquerda de Bianca é Carla. E à direita de Bianca é Alice. Tá? Aqui, quem está à direita de Bianca é Alice. Quem está à esquerda de Bianca é Carla. Aqui, quem está à direita de Bianca? Alice. Quem está à esquerda de Bianca? Carla. Em todas elas, a Bianca está no meio da Carla e da Alice, só que com a Alice na direita e a Carla na esquerda. Se você for testar cada um deles, vai dar a mesma solução. Então, gente, esse problema só tem duas soluções, que é essa solução ou essa. Tá? O que mudou dessa para essa? Quem está à direita, quem está à esquerda. Se tivesse mais elementos, ia mudar quem é o próximo também. Tudo bem? E aí, se você aplicasse aqui a formulinha que eu acabei de mostrar aqui na frente, permutação circular de n elementos é n menos 1 fatorial. Então, que caso é esse? 3 elementos. Então, permutação circular de 3 elementos seria 3 menos 1 fatorial. 3 menos 1 fatorial é 2 fatorial. E 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então, realmente, eu só tenho duas soluções. Tá? Então, eu exemplifiquei, a gente resolveu sem aplicar a fórmula, e depois a gente aplicou a fórmula e verificou que ela está certa. Bem, vamos aplicar a fórmula agora em outros casos. Ó. Seja um conjunto com 10 cientistas. De quantos modos distintos esses cientistas podem sentar-se junto a uma mesa circular para realizar uma experiência sem que haja repetição das posições? Gente, 10 cientistas, vai usar os 10? É permutação. Tá em círculo? É circular. Então, P10 circular é simplesmente 10 menos 1 fatorial, que dá 9 fatorial, que é esse número imenso aqui. Tudo bem? Número 2. 5 crianças desejam brincar em roda. De quantos modos distintos essas crianças podem formar a roda sem que haja repetição? Eu vou usar as 5 crianças e vou colocar em roda, ou seja, eu vou formar um círculo. Então, P5 circular, que vai ser 5 menos 1 fatorial, que dá 4 fatorial, que é 24. Bem, vamos complicar um pouquinho, tá? Problema um pouquinho mais complicado. Uma família é composta por 6 pessoas, o pai, a mãe e 4 filhos. Num restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda. Em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar em torno da mesa, de modo que o pai e a mãe fiquem sempre juntos? Então, agora eu tenho uma restrição. Eu vou utilizar todo mundo, tá? Então, pai, mãe, 4 filhos, são 6 pessoas. É circular. Só que eu tenho a restrição seguinte, eu só quero contar os casos em que a mãe e o pai se sentam um do lado do outro. Como é que a gente resolve problemas desse tipo? A gente simplesmente pode pensar que a gente pode amarrar o pai e a mãe. A gente vai contar eles com um elemento só. A casinha do pai e da mãe não podem se separar, tá? Então pensa assim, vamos amarrar os dois. Ao invés deles serem 2 elementos distintos, eles contam como um elemento só. E a gente permuta eles em todas as posições com os outros 4 filhos. Então, na verdade, a gente vai fazer uma permutação, tá, de 5 elementos circular. Ao invés de serem 6 elementos, eu vou juntar o pai e a mãe. Eu vou passar a contar o pai e a mãe como um, depois mais os 4 filhos, tá? Essas 5 posições que vão permutar. Então, tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou fazer P5 circular. Gente, olha para essa imagem. Falou que tem que estar o pai e a mãe juntos. Não falou que o pai tem que estar à esquerda e a mãe à direita, tá? Nem vice-versa. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer qualquer uma das coisas. O pai pode estar aqui e a mãe aqui, ou pode estar ao contrário, a mãe aqui e o pai aqui, tá? Um na direita e outro na esquerda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar a permutação circular de 5 pessoas e depois eu vou ter que multiplicar por 2, porque não vai ter só essa solução que eu contei aqui. Vai ter todos aqueles casos de novo com pai e a mãe trocados. Então, basta multiplicar por 2. Na verdade, aqui é 2 fatorial, que também é 2, tá?
Por que eu estou comentando isso? Se fosse pai, mãe e avó juntos, você ia permutar 3 pessoas depois. Você ia amarrar 3 e depois você ia multiplicar por 3 fatorial. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Permutação circular de 5 vai ser 5 menos 1 fatorial, que dá 24. Né? Como o pai e a mãe devem estar juntos, mas podem estar em qualquer ordem, a gente vai pegar esse 24 e vai multiplicar por 2. 2 fatorial, no caso, né? Como eu já falei, vai dar 48, é a solução desse problema. Gente, fechamos aqui todas as opções de permutação circular. Temos bastante exercícios agora aí para vocês fazerem. Tá? Eu ainda quero gravar um outro vídeo que eu pretendo botar ainda nesse mesmo tópico, sobre combinação e arranjo. Mas se não der, eu abro um tópico diferente. Então, façam os exercícios. Podem mandar as dúvidas nos comentários ou no zap, que eu respondo também através do representante. Tudo bem, pessoal? Bom estudo a todos e fiquem com Deus.